vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: Vem. Olhei e vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma como de voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: Vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. E quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, que clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro, santo, soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Olhei, enquanto ele abria o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola em todos os montes, e eles foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todos os escravos e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes: rochedos caem sobre nós, e escondemos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Amém. Toma esse tempo aí. Irmãos, apaga um pouco. Semana passada, solta para mim aí. Obrigado. Nós, semana passada, falamos dos eventos que aconteceu depois do arrebatamento da igreja. Então, nós falamos ali sobre o arrebatamento, os eventos que aconteceram depois do arrebatamento, o tribunal de Cristo, o culto no céu, a boda do Cordeiro e a segunda volta de Cristo, que será lá no final. Então, hoje nós vamos falar, enquanto isso está acontecendo lá, que são 7 anos, a última semana da 70ª semana de Daniel, enquanto isso estiver acontecendo lá em cima, no céu, nós estamos lá recebendo coroas, estamos lá cultuando a Deus, estamos na volta do Cordeiro, se preparando para voltar com Cristo. O que estará acontecendo na terra? Porque fomos arrebatados, estamos lá no céu. O que estará acontecendo na terra? Então começa aqui com a prostituta em cima de uma besta. Aqui está simbolizando a igreja romana, como eu já expliquei para vocês. E aqui o anticristo é uma fusão entre o anticristo, aquele homem que vem no nome de Satanás, junto com a igreja prostituta. Quem é a igreja prostituta? Aqueles que se desviaram da verdade, aqueles que abandonaram a fé, né? Que se contaminaram com o cálice das nações. Vamos ver lá, Apocalipse 17:3, e vamos lá também para Daniel capítulo 8, 24 e 25. Vamos primeiro para Daniel 8, 24 e 25. Depois nós voltaremos aqui para Apocalipse 17:3. Quem achar Daniel 8, 24, leia para mim, por favor. Se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe prouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Então, aqui ele está falando do anticristo, né? Ele virá
ele se fortalecerá, mas não pelo seu próprio poder. Será um homem que será capacitado pelo próprio Satanás, né? E ele vai reinar no começo. Então, Apocalipse 17:3, quem encontrar, lê para mim, por favor. 17:3. Então o anjo me levou no espírito para o deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Aí está, então aqui está, né? A mulher com cálice na sua mão, embriagada, sobre a besta, né? Com vários chifres ali. Então está falando de uma fusão entre a religião e entre Satanás. Então essa mulher simboliza a igreja apóstata, a igreja desviada, a igreja que se distanciou do Senhor, e fará uma aliança com Satanás, e Satanás através dela então reinará. Significa que o anticristo será uma pessoa religiosa, ele vai abusar da religião para trazer uma certa paz que é falsa. Então aqui, irmãos, quando nós somos arrebatados, o anticristo, ele começa a reinar, né? E essa primeira parte da tribulação, dividir aqui em duas partes, a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte são os 3 anos e meio, está aqui, né? 3 anos e meio, 42 meses, que fala Daniel, e 1260 dias, que é a mesma coisa. 3 anos e meio, dá 42 meses, e 42 meses é 1260 dias. Isso está no livro de Daniel, isso também está no livro de Apocalipse. Então, está falando das 7 semanas, né? Da última semana, da 70 semana de Daniel. Então, no meio da semana, haverá uma quebra de aliança do anticristo. Então, primeiramente, vamos falar aqui da primeira parte da tribulação, e depois nós vamos falar da grande tribulação. Então, na tribulação, o anticristo, ele vem como um cavaleiro branco, sentado sobre um cavalo branco, com um arco na mão. O interessante é que o arco dele não tem flecha, é só um arco sem flecha. Você vê que ele está no cavalo branco, a roupa dele é branca. E o que significa isso? Primeiro, o diabo, eu já falei para os irmãos aqui, que o diabo ama imitar as coisas de Deus. Ele gosta de imitar as coisas do Senhor. Ele ama. Então, como que ele virá? Lá no final da volta de Cristo, Jesus voltará no cavalo branco, com suas vestiduras brancas, certo? Então, Satanás, ele começa aqui com já um espírito de engano. Ele vem aqui num cavalo branco, com um arco sem flecha, né? Isso aqui está simbolizando uma falsa paz. Por isso que a primeira parte da tribulação é um período de tranquilidade. Os 3 anos e meio vai ser 3 anos. Ele vai arrebentar a igreja, leva o povo, vai desaparecer milhões e milhões de pessoas nessa terra. As pessoas vão dizer foram os OVNIs, né? Que levou as pessoas embora. Aí Satanás vem com suas artimanhas e vai fazer que o povo se esqueça. Ele virá então nesse cavalo branco aqui, o símbolo de uma falsa paz. E ele, por esses 3 anos e meio, ele vai solucionar os problemas da terra. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui, irmão, nesses dias de dificuldade, de político, o mundo inteiro está um caos. Não é só no Brasil, irmão. Já falei aqui e repito uma vez mais. Não é só no Brasil que está esse problema, irmão. O mundo inteiro. Os americanos estão querendo jogar Trump para fora. Lá na França, eles estão querendo jogar Macron para fora. Lá na Inglaterra, eles não estão satisfeitos com o primeiro-ministro. Lá na Alemanha, não estão satisfeitos com o primeiro-ministro. Lá na China, lá na Coreia do Sul. O mundo está acima. Já não tem
quem lidere mais, já não tem mais um que lidere, que toma a vanguarda disso. O mundo está clamando, como eu já falei aqui, que vários secretários da ONU já andaram falando sobre isso. Nós precisamos de um líder, de um governo que venha trazer tranquilidade na área econômica, na área militar, porque hoje não temos. E tudo isso que está acontecendo no Brasil, você vê o poder judiciário, esse espírito que está reinando no poder judiciário, você vê que isso aí é um espírito do anticristo que está atuando, e o povo se levanta. Então você vê que o Brasil, com 280 milhões de habitantes, não consegue parar um homem, e esse homem não é um homem que está ali porque foi por voto da população, não. Os 500 e poucos deputados, foi vocês que votaram. Os 80 e poucos lá, senadores, foi nós que votamos também. O presidente que está lá, foi o povo também que votou. Agora, o poder judiciário ninguém vota, ele foi colocado lá, e hoje quem manda é ele. Isso está muito claro para nós, muito claro essas coisas aí. Então esse espírito é um espírito do anticristo que já está atuando para levar já as nações a estar preparadas para que quando ele apareça não tenha nenhum tipo de resistência, porque ele vai chegar com soluções para toda a humanidade. Então ele vai chegar aqui primeiro sentado no cavalo branco. Vamos lá, abra a tua Bíblia comigo lá no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 24 e versículo 25. Nós vamos fazer um paralelo aqui entre Daniel e Apocalipse, porque não se entende Apocalipse sem entender Daniel. Tem encontrado Daniel 8, 24 e 25, leia para mim, por favor. Leia em voz alta para nós podermos explicar. E ele se fortalecerá seu poder, mas não pela sua própria força. Destruirá assombrosamente, prosperará e fará que lhe aprove, e destruirá o poderoso, o povo santo. Pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão, o seu coração se endurece. Será que destruirá muitos que vivem em segurança. Se levantará como Cristo, seus filhos, mas sem a mão será quebrado. A visão da tarde e da manhã, que foi. Amém, irmão? Está bom, obrigado. Então, olha o que diz aqui no começo do versículo 25 que foi lido ali. Diz assim: pelo seu entendimento também fará prosperar o engano no seu coração, e se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem esforço de mãos humanas será quebrantado. Então, ele pelo seu entendimento fará prosperar o engano. No começo vai ser tudo bonito e tudo maravilhoso. Então, voltamos lá para Apocalipse capítulo 6, para fazer um paralelo com isso aqui que nós estamos estudando. Apocalipse capítulo 6, versículo 1, diz a palavra: vi quando o Cordeiro abriu os 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: vem. E olhei, e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Aqui está falando do anticristo, que nós vemos lá em Daniel, e que aqui está também. Ele chega como um cavaleiro. Interessante, irmãos, que aqui eu falei, ensinei aqui semana passada, e preguei um pouquinho também domingo sobre isso, sobre o culto no céu. Você vê que lá no céu, uma das primeiras coisas que haverá lá no céu vai ser um grande culto, onde haverá glória, aleluia, honra, louvor e adoração. E no meio desse culto, João, ele chora porque ele vê na mão de Deus que está sentado no trono um livro, e esse livro estava selado. E ele chorava por quê? O versículo 4 do capítulo 5 de Apocalipse fala: e eu chorava muito porque ninguém
fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Versículo 5 fala: todavia um dos anciãos me disse: não chores, olha aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e o seu 7 selos. Quantos selos? 7 selos. Então, você vê que João chora porque o livro estava selado e ninguém podia abrir o selo. Até que ele vê o cordeiro. O cordeiro é Jesus, aquele cordeiro morto, foi morto, mas que reviveu. Então ele disse: não chores, porque está aqui o leão da tribo de Judá, ele pode abrir o livro e os seus 7 selos. Versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, em pé, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio, tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo tomou o livro, e os 4 seres viventes e 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então você vê aqui que tem uma transferência. O livro está selado na mão do Pai. Então João chora porque não tem ninguém para abrir o livro. Ninguém podia nem ver, nem olhar e nem tocar. Então o ancião vem e fala assim: não chora, João, porque aqui está o Cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou, e ele sim pode abrir o livro. Então vem Jesus, que é o Cordeiro de Deus, e pega da mão de Deus o livro. Diz aqui o versículo 7: e veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Tomou o livro. Ele sim podia abrir os 7 selos. Então aqui a gente vê uma transferência. O Pai passa para Jesus agora o poder para julgar as nações. Tem uma transferência agora de poder. Isso Paulo nos ensina, que até que Deus coloque debaixo dos pés de Jesus todo principado e toda potestade. Aqui acontece essa transferência, vai acontecer na eternidade. A gente tem esperança nessas palavras de verdade aqui. Então, quando passa para Jesus, os anciãos e os 4 seres viventes agora começam a adorar o Cordeiro, porque estava adorando o Pai naquele culto, agora começa a adorar o Cordeiro. Versículo 9: e cantavam-se um novo cântico. Versículo 13 fala: então ouvi, capítulo 5, toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e todas as coisas que neles há de ser. Vocês lembram, lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, fala que Jesus ele se humilhou até a morte de cruz, mas que Deus lhe deu um nome que está sobre todos os nomes, no céu, na terra e debaixo da terra. Aqui corrobora esse versículo 13 fala, né? Então ouvi toda a criatura que está no céu, debaixo da terra, no mar, na terra, todas as coisas que neles há de serem, ao que está sentado sobre o trono, é o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos, prostrando-se, o adoravam. Aí começa, agora está na mão de Jesus, sim? Está na mão de Jesus o livro, esse livro que estava selado com 7 selos. Então Jesus agora pode abrir o livro. Então Jesus começa a romper os selos, como uma carta tivesse chegado selada, e você começa a abrir agora os selos desta carta. E no versículo 1 do capítulo 6, você vê o primeiro selo sendo aberto. Diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos selos. O primeiro selo Jesus então abre. Quando ele abre o primeiro selo, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer. Você lembra que eu falei que os 4 seres viventes já estão praticamente em todo o juízo do Apocalipse? Eles sempre estarão aqui ajudando a Jesus nesses juízos. Então os 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: vem. Olhei e vi. Vocês veem aqui, irmão, que ainda que Deus, para julgar a terra, vai dar autoridade para Satanás. Satanás ele não pode se mover se Deus não lhe dá uma ordem. Isso aqui é algo espetacular.
Satanás não pode fazer nada se Deus não fala para ele, faça. E aqui, enquanto o anjo, ou a criatura que estava ali, servidente, não disse vem, nenhuma coisa aconteceu. Então Jesus abre o selo, e uma dos seres viventes fala, vem. Aí no versículo 2 fala, olhei e vi um cavalo branco, né? O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Ou seja, os primeiros 3 anos e meio, cavaleiro branco aqui, a besta, ele vai se transformar em alguém agradável. Ele não vai aparecer aqui. Aqui Daniel e Apocalipse demonstra quem ele é. Na verdade é uma besta, com a boca cheia de blasfêmia, com aliança com uma prostituta, que é a igreja apóstata, a igreja desviada. Mas ele vai aparecer como um Messias, um falso Messias, sentado num cavalo branco, simbolizando a paz, vestidos brancos, simbolizando a paz, com um arco sem flecha. O que significa isso? Um arco sem flecha. O que é um arco sem flecha? Não é nada. O arco não é uma arma. Quando se coloca uma flecha nele, fica uma arma poderosa. Mas só o arco não funciona, é como uma arma sem bala. O que significa isso, irmão? Que o anticristo, ele, nos primeiros 3 anos e meio, ele vai com a lábia, como diz Daniel, com o poder do engano. Ele vai enganar os reis, ou os governantes, ou os governos da terra. Ele vai enganar os intelectuais, ele vai enganar os cientistas, ele vai enganar o poder militar, ele vai enganar os que trabalham na área de economia, ele vai enganar os pensadores, os influentes, ele vai enganar todo esse tipo de gente, e ele não vai dar um tiro. É como tipo assim a Guerra Fria, quem já estudou sobre a Guerra Fria, é mais ou menos o que o Trump está querendo fazer novamente. Ele não está querendo guerrear, levar armas lá. O que ele está fazendo agora é tipo uma Guerra Fria, seria ameaças de boca, eu vou cortar isso, eu vou aumentar isso, eu vou tirar isso, eu vou colocar isso. É isso que o inimigo vai fazer. Ele vai convencer as pessoas sem nenhum tipo de violência, apesar que ele vai ter poder militar também. Então, os primeiros 3 anos e meio vai ser muito tranquilo, e as pessoas vão viver uma falsa paz, de tal modo que se esquecerão de Deus. Vai se esquecer de Deus. Vai ser 3 anos e meio tão bom, que parece que tudo que aquele homem fala, ele resolve. Vai ser tão maravilhoso, que as pessoas vão se esquecer de Deus. Só que, quando o Senhor, nessa primeira parte aqui, o povo se esquece, aqui no meio da grande tribulação, ou da tribulação, porque nesse período aqui de falsa paz, irmão, ele vai fazer uma aliança com os judeus. Olha o que diz capítulo 9 de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Já que o relógio de Deus é Israel, ele vai fazer uma aliança com o povo judeu, porque se ele não fizer uma aliança com o povo judeu, não haverá como ter uma paz mundial. Você vê que Israel é a mechinha de intriga. Todo mundo, qualquer coisa que Israel faz, ou que diz, ou que se movimenta, já causa um caos praticamente no mundo inteiro. Então, diz que ele vai fazer uma aliança. Leia para mim, capítulo 9, versículo 27 do livro de Daniel. Leia para mim, por favor, quem encontrar. Ele fará um concerto com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aí tá. Então o que está dizendo aqui? Que ele vai fazer um concerto, uma aliança, né, nessa última semana de 7 anos, uma semana de 7 anos. No meio lá da aliança, ele vai quebrar essa aliança. Com quem? Com o povo de Israel. Para que haja uma paz no mundo, ele precisa fazer uma aliança com Israel. Então, ele vai permitir que Israel, é o sonho de Israel, irmão, construir o seu terceiro templo.
Porque o primeiro templo foi destruído. Qual foi o primeiro templo? Foi Salomão que construiu aquele templo que era uma das 7 maravilhas do mundo. Foi destruído. Depois Herodes construiu uma réplica do templo de Salomão. Não era com toda a glória do templo de Salomão, mas era um lindo templo. E também foi destruído 70 anos depois que Cristo havia profetizado e tinha vindo nessa terra. Ele diz: não sobrará pedra sobre pedra. Então hoje Israel não pode construir o seu terceiro templo, porque o seu terceiro templo está a mesquita islâmica, conhecida como Domo Dourado, em cima do lugar aonde era o templo. Hoje, o que sobrou para o povo de Israel foi somente uma muralha, que é chamada de Muralha da Lamentação. Eles vão lá orar na muralha. A única coisa que sobrou é a muralha. E ela fica na parte baixa e o domo da rocha fica em cima, onde é uma mesquita muçulmana. Então, o que acontece? O anticristo, ele vai dar possibilidades para que Israel construa o seu terceiro templo, que é o sonho de todos eles. Inclusive, os materiais já está tudo preparado, a planta já está tudo preparado, como eles vão fazer, os sacrifícios já estão preparados, os sacerdotes que vão ministrar já está tudo preparado. Se você ler sobre a história de Israel, você vai ver que eles só estão esperando a ordem para que eles reconstruam o seu terceiro templo. E para isso eles vão ter que entrar em aliança com os islâmicos, que são os ismaelitas, que são aqueles filhos de Abraão com a escrava Agar. Israel é filho de Isaac, filho legítimo com Sara. E Ismael, que são os muçulmanos, são os filhos também de Abraão, que é filho da escrava. Então, Satanás, o anticristo, ele vai conseguir fazer uma aliança, de tal modo que vai permitir que nesses 3 anos e meio, Israel construa o seu templo. E esse templo aqui vai ser construído, como diz a palavra do Senhor. Ele vai ser construído novamente. Bem no meio, o que vai acontecer? Foi o que o pastor Sebastião leu aí no versículo 27. No meio da semana, ele vai quebrar a aliança. E quando ele quebrar a aliança com o povo de Israel, aí entra a segunda etapa, que já não é mais só tribulação, agora é a grande tribulação. Então, o primeiro selo que o Cordeiro abre, que Jesus abre aqui no versículo 1 e 2, é uma permissão para que o anticristo, durante 3 anos e meio, trabalhe, opere, faça o que ele tenha que fazer. É uma permissão de Deus. Por isso que o anjo diz: vem. E diz assim: e Oli viu um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, ele não vai soltar uma bomba sequer, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Deus vai permitir que ele vença e seja vencedor. Versículo 3 fala: quando o cordeiro abriu o segundo selo, no segundo selo, aí, irmão, começa agora a grande tribulação. O primeiro selo, uma falsa paz. No segundo selo, já começa a grande tribulação. E fala assim: quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. Aí no versículo 4 fala: então saiu outro cavalo. Que cor que era? Vermelho, certo? O outro cavalo, vermelho. Aí diz: ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Olha que coisa interessante, irmão. Aqui no versículo 2, você vê Satanás vindo como uma falsa paz, um cavalo branco, falando bonito, com poder de engano, vai enganar toda a gente, vai fazer uma aliança com Israel, vai permitir que ele construa o templo, tudo isso
está em paz. De repente o anjo libera o segundo cavalo. E diz a palavra aqui que é um cavalo que ele vem, irmãos, com uma grande espada na mão. E diz aqui também que ele veio com um propósito. E qual que era o propósito? Tirar a paz da terra. Aí começa o problema. O primeiro vem com uma falsa paz e o segundo vem com uma grande espada para tirar a paz da terra. Aí continua dizendo aqui: para que os homens se matassem uns aos outros, também foi dado uma grande espada. Então agora a gente já entra na grande tribulação. Vem um cavalo vermelho com espada na mão, né? E ele vem com uma missão de tirar a paz que estava no coração dos homens. Então ele vem com uma grande espada, trazendo guerras, trazendo morte, trazendo dores e sofrimento. Os 4 cavaleiros aparecem em Apocalipse 6, 1 e 8, na abertura dos primeiros 4 selos do livro que está na mão do Cordeiro. Então diz aqui, a figura do cavaleiro com arco coroado que sai vencendo e para vencer, no versículo 1 e 2, ele tem um propósito: representa o anticristo no início do seu governo, estabelecer um falso período de paz e unidade mundial. O instrumento é um arco sem flecha, simboliza a conquista diplomática e manipulação política, não guerra inicial. O cavalo cor branco é a imitação enganosa da pureza e da vitória de Cristo. No versículo 3 e 4, essa falsa paz cai por terra. É uma figura de um cavaleiro com uma grande espada. O propósito é tirar a paz da terra e provocar guerras e conflitos. Instrumento, espada, símbolo de violência, assassinato e batalha sangrenta. Cavalo cor vermelho, a cor do sangue derramado. Esse cavaleiro representa a segunda fase do governo do anticristo. Então esse cavaleiro vem e toca terror. É um cavalo vermelho, cor de sangue, significa que haverá muito derramamento de sangue. Diz aqui a palavra no versículo 5: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, agora vem o terceiro selo, quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Um cavaleiro com uma balança na mão. O propósito desse cavaleiro qual era? Introduzir fome e escassez global, causada pelas guerras e controle econômico. Instrumento, balança, símbolo de racionamento e comércio controlado. Cavalo e cor preto, cor de fome, miséria e morte. O texto fala de preços altíssimos dos alimentos básicos, indicando inflação extrema e desigualdade social. Agora começa o caos no mundo. Entra o cavalo vermelho, depois vem o cavalo preto e depois entra o cavalo amarelo. Versículos 7 e 8 do capítulo 6. Figura cavaleiro chamado morte. O cavalo amarelo, identificado como morte, diz que o inferno vem atrás dele. Propósito: matar a quarta parte da população da terra por meio de espada, fome, pestes e feras. Você vê, os animais vão começar a atacar o ser humano. As pandemias vai ser generalizado em toda a terra. Fome, guerra, escassez, inflação altíssima, falta de alimento, falta de água, falta de alegria, vai faltar tudo. Esse cavaleiro que vem simbolizando a morte. E diz aqui que o propósito dele é matar a quarta parte da terra. Eu fiz um mapa aqui para os irmãos terem uma ideia o que é a quarta parte da terra. Vocês estão vendo essa parte aqui? Isso aqui é a quarta parte da terra. Ou seja, quando chegar o cavalo amarelo, essa parte que estamos falando aqui, irmão, do continente africano,
Eu acho que dessa parte aqui, acho não, conforme o mapa aqui, mais ou menos nós somos 8 bilhões de habitantes na Terra. A quarta parte seria 2 bilhões de pessoas, correto? Vocês que são bons em matemática, me ajudam. Ou seja, aqui, atualmente, nesse momento, 2 bilhões de pessoas morrerão quando esses primeiros 4 selos forem abertos. Ou seja, a Terra já está, vamos dizer assim, já foi dizimada pelo arrebatamento da igreja. Milhões e milhões de pessoas já foram arrebatadas. Depois, quando começa a entrar os 4 selos, desaparece 1/4 da população da Terra. Ou seja, vai ficar uma escassez terrível. E por que os animais do campo vão começar a atacar? Porque eles também não têm o que comer. Então, os leões, esse cachorrinho que você tem na sua casa aí, você vai, se você ficar, se você não ficar, não tem problema não. Mas se você ficar, o teu cachorro vai querer comer você de noite. Você vai, é verdade. Você vai acordar, o cachorro está mordendo sua canela. Isso eu não quero comida antes, se eu for querer comer ele. Ai, que coisa linda. Não sei se você já passou fome extrema, irmão, mas quando você está com fome extrema, não tem animal de estimação, não. Você mata mesmo. Ou você mata ele, ou ele mata você. Esse gatinho que você tem lá em casa, esse gatinho vai tentar na sua garganta, chupando seu jugular, de tanta fome que haverá. E aqui, o que eu estou dizendo, que está escrito aqui na palavra, não é isso aqui, ó. O cavalo preto ele vem com uma balança na mão, está simbolizando escassez, fome, necessidade. E eu vi como que uma voz no meio dos 400 dentes dizia: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite nem o vinho. Olha que coisa terrível. Uma medida de trigo. Você está falando um punhado, não é nem 1 quilo por um denário. Denário nós estamos falando, irmão, de, se for questão de prata, né? Estamos falando de pelo menos um salário mínimo por 1 quilo de trigo. Aí eu pergunto para você, quem tem? Então é mais ou menos isso que está dizendo. Só que dentro disso tudo, Deus ainda tem o controle. Aí fala para ele assim: não danifique nem o azeite e nem o vinho. Por que isso? O azeite simboliza a vida e o vinho simboliza esperança e alegria. Para aqueles que se manterem fiéis, que não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, enquanto estava a igreja aqui, o Senhor dará, no meio do caos, o Senhor lhe dará uma oportunidade de reconhecer o Senhor como Deus e se converter das suas maldades. Estou tendo um culto ali do outro lado, foi impressão minha. Pede para entrar para dentro, por favor. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: vem. Olhei e vi um cavalo amarelo e seu cavaleiro chamado Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Morte, lamento, tristeza, dor. Versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, aqui, irmão, então aqui, ó, voltamos aqui de novo. Os primeiros 4 selos que o cordeiro abre é falsa paz, depois vem o cavalo preto, o cavalo vermelho, depois vem o cavalo preto e depois vem o cavalo amarelo, né? Branco, vermelho, preto e amarelo, simbolizando o primeiro impacto. E nesse primeiro impacto da abertura dos 4 primeiros selos, a 4ª parte da terra desaparecerá. Sim? Aí começa a perseguição para aqueles que ficaram e para aqueles que não aceitarem o sinal da besta na sua testa e no seu braço. Isso já está mais do que falado abertamente para o mundo inteiro. Todos nós sabemos que já tem chip por aí. Alguém já está colocando aqui na mão, alguém está colocando aqui na frente. Isso
Já tem pessoas fazendo experimento por aí, não sei o que está faltando para liberar isso, mas já está tudo programado para isso, tudo certinho para que isso aconteça. E, incrível que pareça, é aqui na mão e aqui no meio aqui dos olhos que nós temos aqui, onde vai colocar um pequeno chip. E João já estava profetizando sobre isso. Então, aqui, quando abre o quinto selo, a gente vê aqui, sim. Só cortando, senhor, mas isso aí é só, esses que estão sendo colocados nas pessoas, é só uma simulação para quando vier, o povo já está preparado, ou já está valendo? Tem lugares que já está valendo. Por exemplo, eu vi uma entrevista na Europa que umas 4, 5 pessoas já estão sendo cobaias, né? Eles mesmos quiseram experimentar. Acho que você viu também essa entrevista. Eu vi foi na China. Isso. Na China já praticamente. Eles colocaram, eles se permitiram, ou seja, a pessoa Tem não pode. brasileiros tem lá já usando o chip. Então, eu quero usar. Então, quem sabe aqui no Brasil não chegou ainda a tecnologia, mas lá sim tem lugares sim, que já estão em experimentos aí. Aqui, pastor, portanto, do lado da Bahia, se eu não me engano, eu vi a reportagem de uma moça que ela entrou para fazer o experimento do chip, só que quando ela conheceu a palavra, ela se arrependeu amargamente e falaram que ela não pode tirar o chip. Ela estava falando na internet, veio para mim no meu Face, e aí eu fui ver, ela aceitou fazer o experimento, só que ela se arrependeu. Então, eu acho que realmente é isso. Uma vez que você o põe, não tem mais como tirar. Pastor, nos Estados Unidos tem uma empresa que já implantou o chip em alguns funcionários e o chip só funcionou na mão direita e os funcionários, o ponto, o relógio de ponto, tudo ali, o refrigerante, é tudo pela mão direita. Então já tem mais de 50 funcionários que têm o chip implantado e essa mesma empresa está implantando numa região da Suíça, lá um vilarejo da Suíça, se não me engano, na Áustria, que toda a população vai ter o chip. Isso já está desenvolvido, já está sendo implantado. E aqui, Valinhos, para mim longe, eu trabalhei 2 anos. Lucent Etaps é o nome da empresa, fabricante do chip humano. Então, Aqui no Brasil. então, aí o que acontece, irmão? Aí você não vai precisar mais de cartão de crédito, você já não vai precisar mais de ter o seu plano de saúde em um papelzinho, você não vai precisar mais de nada de papel. Tudo vai ser feito online, passa por mão, código de barra que vai estar aí na tua testa, que vai estar na sua mão. É tipo assim, você que tem essa tag aí no teu carro, né? Essa tag que coloca para você entrar em shopping e não parar, ou não parar no pedágio. Você vai assim, essa tag está no teu carro, você vai assim e a cancela abre sozinho. Vai subir o cartão também. O cartãozinho nosso. Some tudo. Você não vai ter mais papel nenhum, nem dinheiro, nem documento, tudo vai ser no chip. É isso aí, é o controle total. Por isso que nós vamos entrar mais na frente sobre esse tema, irmão, porque é um tema muito não tem tempo para explicar certinho aqui, mas o que acontece? Por isso que um dos ministérios dos anjos vai ser isso: não permita, não tenha na tua frente e na tua mão o sinal do anticristo, o sinal da besta, porque se vocês tiverem, vocês serão jogados no lago de fogo. Ou seria, é sim ou sim. Se você tem um sinal, você pode vender, comprar, trabalhar, comer com escassez, mas pode. Agora, se você não tem o sinal da besta, você não pode fazer mais nada, absolutamente nada. E dentro disso tudo, irmão, haverá pessoas que não vão aceitar o sinal da besta. E não são poucas pessoas. Aqui entra no quinto selo. Olha o quinto selo aqui, a partir do versículo 9. Versículo 9 do capítulo 6. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Ou seja, esses aqui, na tribulação e na grande tribulação, eles não vão se render. Eles vão dizer: não, eu não vou aceitar o sinal da besta, nem na minha mão, nem no meu braço. E eles vão ser martirizados, eles vão ser mortos aqui. Foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então, esses daqui são os primeiros mártires da tribulação. Eles não vão aceitar, eles não vão se render ao anticristo. Então eles serão mortos por causa da palavra e por causa de Deus. E esses mártires, que são os primeiros mártires, guardem na tua cabeça,
eles estão clamando com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E diz aqui, no versículo 11: e foram dadas cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse, guarda essa palavra também, que repousasse ainda por um pouco, até que se completasse o número dos seus conservos. O número dos seus conservos. Por isso que eu estou dizendo que eles são os primeiros a morrerem como mártir por não negar a Cristo. E seus irmãos que haviam de ser mortos, ou seja, que haviam outro grupo que seria morto, como também eles foram. E aqui, irmão, é interessante, porque você vê aqui, se você voltar um pouquinho aqui, vai um pouquinho para frente no versículo 9, no mesmo do capítulo 7, capítulo 7, versículo 9. O que você vai ver aí? Versículo 9, o que diz? Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Vai mais? Então, olha aqui, versículo 10, o que eles estavam fazendo aí? E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, se você continuar lendo aí, você lembra que aqui, se você voltar no capítulo 6, no versículo 9 adiante, você vai ver a primeira parte dos mártires que estão clamando por justiça e por vingança, e eles estão debaixo do trono de Deus. Aí o Senhor lhe coloca vestiduras brancas, e eles estão clamando: até quando, Senhor, o Senhor não julgará a terra? Aí o Senhor responde para eles assim: olha, foram dados a cada veste cumprida, e o Senhor lhe diz assim: olha, espera um pouco, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos também, como eles tinham sido mortos. Então aqui é a primeira fase, os primeiros mártires que morrerão por não negar a palavra e por não negar a fé. No versículo 9, esse número já está completo. Agora eles já não estão debaixo do trono, e nem o Senhor coloca roupas brancas neles. Aqui eles já estão. Olha aqui, eu vi uma grande multidão de que ninguém podia contar, ou seja, o número agora estava completo, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Ou seja, agora já estava completo o número dos irmãos que iam morrer. E agora eles já não estavam debaixo do trono, eles estavam diante do Cordeiro. E eles não pediam vingança, no versículo 10 eles não estão pedindo vingança, eles agora clamavam com grande voz, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono, e todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos, dos quatro seres viventes, eles prostrando diante do trono, sobre seu rosto, e adoravam a Deus, dizendo, aí vem o versículo 13, então os anciãos me perguntaram: esses estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe o Senhor: tu o sabes. Disse-me ele: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, aquele que está sentado sobre o seu trono. Então, escute, irmão, aqui não é a igreja, aqui são pessoas que não permitiram que o inimigo colocasse o sinal da besta neles, não se dobraram, mantiveram firme na palavra. Se você acha que hoje é fácil servir, difícil servir a Deus, imagine a grande tribulação. Se hoje nós colocamos empecilhos para qualquer coisinha para servir ao Senhor, imagine como será a grande tribulação. Por isso aqui que você vê eles sendo exaltados por Deus. Porque servir a Cristo no Brasil, como nós estamos servindo, é muito fácil. A Constituição do país nos protege. Polícia não pode entrar dentro da igreja. Se o vizinho faz alguma reclamação, a polícia tem que chamar a gente lá fora para conversar, pedir por favor para baixar o som. A gente pode
fazer culto na rua, na praça, a gente pode fazer barulho, culto a livre, células, a gente pode fazer as coisas. A gente tem liberdade para servir a Deus. O Brasil é um país que temos liberdade. E muitas vezes a gente coloca um empecilho para servir ao Senhor. Agora imagine você sendo ameaçado, sua família ameaçada, seus filhos ameaçados, você perdendo tudo, vivendo nas cavernas, correndo, se escondendo, perseguição atrás de perseguição, tentando te matar, e vão te alcançar, e Deus vai permitir que Satanás os mate. Deus vai dar para eles lugar de honra. Deus vai honrar diante de todo o universo pela fidelidade deles, de estarem firme e em pé diante do Senhor. Então, os primeiros aqui do versículo 9 a 10 do capítulo 6 são os primeiros mártires que estão clamando por justiça. No capítulo 7, do 9 ao 15, você já vê agora o número completo, todos aqui diante do Senhor, adorando a Ele em espírito e em verdade. Então, depois do sétimo selo, do sexto selo, vem o sétimo selo. Está no capítulo 8, versículo 1. Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, por cerca de meia hora. Por que isso? Quando abre o sétimo selo, há um grande silêncio no céu. Alguns teólogos, e eu corroboro com isso, diz que foi a última intercessão de Jesus pela humanidade. Há um silêncio. Todo aquele caos, todo aquele barulho, todas aquelas trombetas, todo aquele negócio, para. E por um tempo, há um grande silêncio no céu, há cerca de meia hora. No versículo 2 fala: e viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, aos quais foram dadas 7 trombetas. Os anjos estavam em pé, com as trombetas, mas não tocavam. Eu acredito que naquele momento Jesus começa a dar a sua última intercessão pela humanidade. Aí o versículo 3 fala: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar. Tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo. Na Bíblia, irmão, quando se fala de incenso, nós aprendemos aqui também, está falando das nossas orações. Sempre incentivamos os irmãos a orarem. Orem alto. Não fique cochichando na igreja. A igreja é um lugar de orar alto, de falar com Deus, de clamar, de rogar ao Senhor. Veio outro anjo e ficou, e diz aqui, incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. Agora olha para mim, eu vou terminar aqui. A importância da nossa oração. Quando nós oramos por alguém, quando nós intercedemos, clamamos pelo bairro, pela cidade, pela nação, pelo Brasil, pelos governantes, quando clamamos pelo mundo, pela nossa família, tudo isso aqui é depositado no altar diante do trono de Deus. Nenhuma oração sua e minha é esquecida ao tempo, é colocada debaixo do trono de Deus. Vou repetir mais. Todas as vezes que você ora, a tua oração se torna incenso debaixo do trono de Deus. E estas orações que eu e você fazemos será um dos motivos pelo qual Deus julgará o mundo. Por isso que é importante nós orarmos. Quando você ora pela sua família, irmão, você está orando e intercedendo por ele, e ao mesmo tempo você está colocando um peso de responsabilidade sobre essas pessoas. Porque se eles não fizerem voz caso ao Espírito Santo, as intercessões que você fez por ele vai estar diante de Deus. E Deus vai pegar essas intercessões e vai lançar sobre aqueles que o rejeitaram. É o que diz aqui a palavra. Olha, continua dizendo aqui: veio um anjo, ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado um incenso para oferecer-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Versículo 4. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Aí diz, versículo 5: então o anjo tomou o incensário e encheu-o de fogo do altar. Ou seja, as nossas orações se tornam fogo debaixo do altar. Olha, irmão Carlos, esse livrinho que você está aí do Eu Mais Um, irmão, essas pessoas, se elas não se arrependerem, por isso que é importante nós orarmos e falar com as pessoas.
Se elas não se arrepender, as nossas orações também julgará elas. Eu tenho que chegar em casa e falar isso para os meus filhos. Chegar e falar, ó, as minhas orações que eu estou fazendo por você vai te julgar amanhã. É uma oportunidade que Deus nos dá para entendermos. A oração é algo poderoso, porque ela tem duas vias. Ela serve para abençoar e ela também serve para julgar a pessoa. Tem orado pela tua família? Essas orações tuas será juízo para eles amanhã. Não somente ore, aconselhe eles. Faça eles amar ao Senhor, servir ao Senhor. Porque as orações que você intercede hoje, amanhã se tornará juízo para a vida deles. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Só seria as orações dos santos. O anjo colocou dentro do incensário. Aí no versículo 5 fala assim: então o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. Aquelas orações intercessórias foi lançada sobre a terra. É no último selo. Aí diz aqui: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-as para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve sarada. Aí começa o desastre. Aqui desata a desgraça total. Então aqui termina os 7 selos e entra a segunda parte do juízo, que são as 7 trombetas de Deus. Então, nós vamos falar semana que vem sobre as 7 trombetas e vamos falar sobre o cálice. O cálice é só o remate. Por que são 3 aqui, irmão? Porque o juízo vai ser tão severo sobre essa humanidade. O juízo vai ser tão severo sobre essa terra que o Senhor não vai permitir que sobe raiz nem ramo. Tudo literalmente será destruído. Vai ser algo impactante que acontecerá nessa terra. Depois você vai ver 3 ai. E vamos falar sobre esse ais também. Ai dos habitantes da terra. Porque o Senhor se levanta com grande ira. Sabe aquele Jesus que a gente prega, o Jesus de amor? Sabe aquele Jesus amável? Aquele Jesus manso? Aquele Jesus humilde, sereno, tranquilo? Vai se tornar um juiz não severo, um juiz não injusto, mas um juiz justíssimo. Não vai sobrar nem raiz, nem ramo. Então nós terminamos aqui a 7ª trombeta. Sim? E o cálice é só para arrematar. Durante esse período de caos, de tribulação, de fome, de peste, de pandemias, falta de sol, falta de água, falta de luz, falta de vida, falta de paz, o Senhor vai levantar pessoas para ministrarem no meio desses eventos terríveis que acontecerão nessa terra. Nós, que somos filhos de Deus, que amamos a Cristo, que somos fiéis a Ele na terra, eu vos animo a manter-se fiel. Porque a ira de Deus não é para a igreja. Nós não fomos chamados para a condenação, nós fomos chamados para a salvação. Permaneçam-se fiel, irmãos. Não dê um passo atrás. Mantenha-se firme na fé que uma vez lhe foi dada. Para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviado. Continue caminhando, não pare. As tentações, as paixões, as dificuldades, mas você não pare. Porque breve essa trombeta tocará. E aqueles que estiverem com Cristo escutarão esse toque da trombeta e serão arrebatados. Estaremos com Ele para sempre. Coloque-se em pé. Vamos agradecer ao Senhor esta noite. Semana que vem